Olá pessoal, professor Fernando, mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu escolhi não, estava no cronograma de vocês, a gente comentar um pouquinho sobre algumas alterações que podem ocorrer em corpos hídricos, né? Ou seja, em fontes de água doce, principalmente em fontes de água doce paradas. E aí a gente está falando aqui de rios, açudes, lagoas, lagos, ou seja, são grandes volumes de água que não vão ter o movimento de correnteza, não vão ser transportados de um local para outro. E nesses corpos pode ocorrer um processo chamado eutrofização, que a gente pode ver aqui em cima, ó, alguns exemplos. Isso é bem comum principalmente aí em centros urbanos, né, áreas altamente urbanizadas, mas também a gente pode ter processos em pântanos, em zonas de mangue, tá? Mas também a gente pode ter isso em áreas rurais, onde a gente tem a utilização, a exploração ao máximo dos recursos naturais, e aí a gente está falando de solo, a gente está falando do uso da água, a exploração no cultivo de vegetais. Então, todo esse processo aí a gente pode observar quando não há o cuidado, quando não há a preocupação na recuperação dos recursos que estão sendo utilizados, quando a gente vai ter aí uma degradação e um desequilíbrio das qualidades ecológicas e por isso ambientais desses ambientes aí, né? Então a gente tem esse processo chamado eutrofização, que é um processo de poluição desses corpos hídricos. Então vamos aqui caracterizar o que seria a eutrofização. Aqui eu vou usar um material bem interessante, se vocês quiserem. É uma leitura meio técnica, mas eu posso disponibilizar para vocês, que é esse material que é da USP, que ele fala sobre as relações ecológicas, mas principalmente focando na questão da conservação dos recursos naturais. E aí ele define a eutrofização como um processo de poluição de corpos hídricos. E é bem importante a gente citar poluição e não contaminação de corpos hídricos. Por quê? A poluição ela tem mais a ver com a alteração física, química ou às vezes, muitas vezes biológica da água, e ela pode ocasionar alterações na cor, no sabor, no odor que essa água libera. Então, quando há essas alterações, eu posso chamar isso de um processo de poluição. Quando há agentes patológicos ou substâncias químicas ou substâncias tóxicas, por melhor dizer, né, que podem prejudicar ou causar algum malefício aí para seres humanos ou animais, eu posso chamar isso de contaminação. Contaminação ela tem a ver com efeitos patogênicos e agentes tóxicos. Quando a poluição ela tem mais a ver com esse processo de alteração aí das qualidades físicas, químicas e biológicas, né, tanto de corpos hídricos, e a gente pode colocar uma amplidão maior, corpos hídricos, com qualidade do ar, qualidade do solo, né? Então todas essas relações elas podem ser colocadas como poluição ou contaminação, dependendo aí do grau e dependendo da interação com o meio ecológico, tá? Então vamos lá, é um processo de poluição de corpos hídricos, como rios e lagoas, que acabam aderindo a uma coloração turva, ou seja, como a gente viu lá, aquela coloração esverdeada. Já a gente vai falar só um pouquinho sobre turbidez de água, mas é justamente essa coloração, quando você coloca a mão nesse corpo hídrico, você vê que a sua mão desaparece na água, justamente por causa da turbidez da água. Então ela vai ficar com a coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. O que a gente vai compreender
um pouquinho melhor quando a gente começa a definir os padrões de DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, o oxigênio disponibilizado naturalmente para melhor aí, interagir com os seres vivos, né? Ou seja, a disponibilidade de oxigênio para os seres vivos. Sem ele, né, a gente vai ter a morte ali desses organismos que respiram oxigênio. Bom, pessoal, isso pode provocar, como eu disse, né, a morte de diversas espécies animais e vegetais e tem um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos. Bom, pessoal, as plantas aquáticas elas podem ser classificadas entre dois tipos. Eu não queria focar muito nisso aqui, não, mas as plantas aquáticas elas podem ser de movimento livre, como a gente vai ter algumas espécies, algumas plantas que elas vão enraizar na água, elas não aderem a um substrato, elas não são fixas. E aí a gente vai ter um exemplo, as vitórias régias, né, e algumas outras plantas que têm o seu enraizamento ali nas áreas submersas. E a gente vai ter as plantas fixas, que são plantas que elas vão se aderir, ou seja, enraizar na água, mas principalmente em algum outro substrato, no fundo do rio. Então, seu enraizamento pode atingir aí vários metros de profundidade. E aí a gente vai ter essa caracterização. Bom, e aí o que é importante falar dentro desses dois grupos, das plantas que se movem, que são livres na água, e as plantas que são fixas, das que se movem, o mais interessante falar são os fitoplânctons, que são algas, né, e microscópicas, que elas, na verdade, elas não são algas, são plantas, desculpa, pessoal. São plantas microscópicas que fazem fotossíntese. Eu vou já classificar elas, mostrar a fotinha delas bonitinhas. E também o microscópio, que elas fazem ali o processo de fotossíntese e tal, e elas vivem ali, né, na superfície da água, quase que invisível, muitas vezes. E a gente vai ter algumas algas, agora sim. Algumas algas são as algas cianofícias, que fazem fotossíntese, mas que ficam ali flutuando na superfície da água. Então elas seguem o curso da água no momento, né? Ou então elas ficam simplesmente flutuando. Elas seguem o fluxo quando tem corrente, mas elas geralmente em rios e lagos, em lagoas, açudes, geralmente elas ficam ali flutuando. Já as plantas fixas, eu queria falar das plantas béticas, né, que são plantas que ficam ali, né, que enraizam. E aí a gente encontra muito em lagoas aí algumas dessas plantas, principalmente ali na parte ali mais próxima da margem dos rios, né, a gente encontra essa vegetação ali se desenvolvendo e crescendo. Algumas dessas plantas, inclusive, são comestíveis, tá? Bom, aqui é interessante a gente observar que a eutrofização ela vai ser esse crescimento excessivo dessas plantas aquáticas, tanto os plânctons quanto aquelas que são aderidas, né, como as algas, as microalgas, as betônicas, né, que acabam ali se aderindo, seja ela em outras plantas, seja ela no fundo do rio. Mas as duas vão sofrer essa alteração provocada pelo acréscimo excessivo. Né? Esse crescimento ele tem a ver com esse acréscimo excessivo de nutrientes. E é um principal fator que vai estimular, ou seja, todos os rios, todos os lagos, todos os açudes têm um potencial para tornar-se eutrofizado. E o que é que caracteriza isso? O que vai caracterizar isso é justamente essa quantidade excessiva de nitrogênio e de fósforo, o que a gente vai chamar de azoto e simplesmente fósforo. Quando eu tenho grandes quantidades desses dois materiais, principalmente, tá? Não somente esse, mas principalmente esses dois materiais, eu vou ter um crescimento excessivo dessas vegetações, tanto algas, plânctons, fitoplânctons, como
plantas. Então eu vou ter um crescimento excessivo. Além disso, eu também vou ter um crescimento excessivo de micro-organismos. Aquela ideia, quanto mais nutriente, quanto mais nutrição eu estou disponibilizando para esses organismos, mais eles vão se desenvolver, mais eles vão crescer, mais eles vão se alimentar e vão se reproduzir. E o seu número em quantidade, a quantidade de indivíduos ali presentes vai aumentar cada vez mais. Então vou ter aí uma alteração ecológica drástica e rápida. E aí eu posso ter, né, com alto número de indivíduos respirando, absorvendo esse oxigênio, por causa da quantidade de alimento, eu vou ter sim uma baixa concentração de oxigênio nesses rios, e aí eu vou dar início ao processo de eutrofização. Quando eu tenho processos de decomposição, eu tenho consumo de oxigênio, tá? Então é diretamente relacionado alto consumo, alta decomposição, alto consumo de nutrientes presentes e disponibilizados ali, eu vou ter aí um alto consumo desse oxigênio, tá? Bom, nesta aula a gente vai tentar enfocar um pouquinho mais aí sobre a questão desses corpos hídricos, principalmente lagoas, né? E também tem a questão das represas, muito bem lembrado, que também podem sofrer, né, esse efeito. Aqui no Ceará, a gente não vai ter muito esse problema, principalmente em represas. E aí a gente está falando aqui sobre as hidrelétricas, porque a gente vai ter uma variação do nível dessas águas dependendo dos nossos períodos de estiagem, ou seja, dos períodos de seca. Então aqui no Nordeste, a questão de eutrofização de corpos hídricos em represas, né, em regiões aí que a gente vai usar de alagados para gerar energia, não vai sofrer muito isso justamente por causa dessa variação por conta da temperatura e dos períodos de estiagem aqui no Nordeste. No entanto, pode acontecer, tá? Mas é mais comum a gente encontrar em lagos, em lagoas, em alguns açudes também. Bom, o processo de eutrofização ele pode ocorrer também em rios, e aí a gente volta para que atenção, né, para as classificações desses corpos hídricos. Quando a gente fala de rio, a gente está falando de um corpo hídrico que tem um movimento, né? Pode acontecer? Pode, mas é um caso bem raro, justamente por causa do fluxo de água, certo? E quando a gente tem a água em movimento, ela é oxigenada de forma mais rápida. E aí a gente vai ter meio que um equilíbrio ecológico. Então, poluir de forma a desequilibrar e aumentar o fluxo, né, de nutrientes e a presença de organismos se alimentando desses nutrientes, respirando esse oxigênio presente na água e aí causando alterações drásticas, isso tudo ele pode ser minimizado aí pelo movimento dos rios. Embora seja raro aparecer o processo de eutrofização em corpos hídricos, como o rio, é possível que isso aconteça, tá? Não é impossível. Bom, de forma a gente vai poder caracterizar alguns estágios do processo de eutrofização, certo? E aí vai possibilitar que a gente consiga promover algumas medidas preventivas ou corretivas, né, na intensificação desse processo. E aí a gente vai ter aí três características ou três níveis que a gente vai chamar de níveis de trofia. Não confundam trofia com tróficos, tá? No nível de trofias, que a gente está falando de processo de eutrofização. E a gente vai ter a oligotrofia, que geralmente são lagos, né, corpos hídricos parados, que vão ser claros, mas com baixa produtividade. Então a gente vai ter
rios que tem uma coloração um pouco enegrecida ali, um pouco mais água, um pouco mais turva, mas que não apresentam grande produtividade ali de plantas, nem essa camada esverdeada em cima da água. Já a mesotrofia, a gente vai ter lagos, né, com produtividade intermediária, ou seja, a gente pode ter algumas manchas verdes na água ali por cima, a gente vai ter uma grande concentração de vegetação, principalmente na área ali da borda dos rios, e a gente vai ter a gente chama disso de um processo intermediário. Então, ele está iniciando o processo de eutrofização, mas não totalmente. Então, ele está mesotrófico. Tá? E aí a gente vai ter o processo eutrófico, já de eutrofização. Está, é verdadeiro. Então, geralmente vai ter uma elevada produtividade de vegetação, e aí a gente vai ter uma comparado ao nível natural básico. Então a gente vai ter uma baixa concentração de oxigênio dissolvido na água e uma alta concentração de organismos ali se alimentando desses nutrientes, principalmente dois, que é o nitrogênio, que a gente pode chamar de azoto, e o fósforo. Prosseguindo aqui. Bom, aqui está um exemplo de oligotrófico, tá? Onde a gente vai ter, ó, coloração tá esverdeada, você vê a coloração esverdeada, mas o rio basicamente ele tá transparente. Então eu consigo ver o que está no fundo dele. No entanto, ele já apresenta uma coloração. Aqui eu estou num momento em que eu ainda tenho equilíbrio. Ainda tá as forças aí, as forças naturais estão em equilíbrio. No entanto, sempre há aquele potencial, né, desse processo se intensificar. Aqui eu já tenho um mesotrófico, onde a água já está bem mais esverdeada, tem uma presença de vegetação, tá aqui, ó, a vegetação. Elas geralmente são mais para a borda, né, dos rios, dos açudes, mas eu tenho essa apresentação e aqui, ó, eu tenho um pouquinho de lodo, não sei se dá para vocês observarem, mas eu tenho um pouquinho de lodo aqui crescendo e a água já se torna bem mais turva do que era. Esse é o processo intermediário, processo mesotrófico, desculpa. E aqui eu tenho um processo de eutrófico, ou seja, o meu nível máximo, a presença 100%, onde eu tenho a morte, né? A morte não, a morte dos organismos, né? Principalmente peixes que aqui viviam, de vegetações, e eu tenho essa camada esverdeada por cima, que nada mais é do que um conjunto de algas, né? Variados tipos de algas, né? De fitoplânctons, mas também de micro-organismos. E a gente vai ter bactérias que não respiram oxigênio. E aí só relembrando para vocês, bactérias que respiram oxigênio e bactérias que não respiram oxigênio. São as aeróbias e as anaeróbias. Nesse caso, nós temos uma grande concentração aqui de bactérias anaeróbias, ou seja, elas não estão respirando o oxigênio, respiram outros gases, como CO2, enxofre. E aí eles estão respirando esse gás, que tem grande quantidade, grande concentração, e vão se alimentar de toda a matéria orgânica, ou seja, a tendência é só crescer. Tá? E aí eles acabam matando todos os outros organismos para que não haja competição. Bom, o processo de eutrofização, nesse processo de eutrofização, a gente vai ter, só reforçando aqui, né, a água, quando ela está nesse período oligotrófico, tem a presença, mas não é tão expressiva assim. E aí, a partir do momento em que eu vou adicionando mais alimento, mais matéria orgânica, esse processo vai se intensificando e vai causando essas alterações aqui ao longo do tempo. Tá?
Vou passando aqui. Esse slide eu vou deixar disponibilizado para vocês em PDF, para vocês fazerem download, tá bom? Bom, com relação aos fitoplânctons, eu gostaria só de apresentá-los para vocês aqui. A gente tem fitoplânctons, que são organismos fotossintetizantes, né? Eles fazem a fotossíntese, mas o interessante é que eles fazem fotossíntese sim, é presente. No entanto, a gente está aqui os fitoplânctons, eles fazem da superfície da água para cima. O oxigênio que eles produzem não vai para a água, tá? Ele vai sempre para a atmosfera. Então ele é liberado para a atmosfera e não liberado para a água, o que faz com que a água cada dia torne-se, né, aquele corpo hídrico parado, a cada dia ele vai se tornando com menor concentração de oxigênio, já que não tem essa reposição natural. Bom, e quais são os problemas aí da eutrofização? Aqui eu listei alguns problemas, certo? São bastantes problemas, mas vocês vão ver que alguns vão meio que se repetir, tá? Na prática, sem a gente entrar muito aí na parte acadêmica, a gente vai perceber que é bem fácil você reconhecer. O difícil é você compreender toda a complexidade desse ecossistema para conseguir reverter ele. Então é mais fácil, muitas vezes, dependendo também do volume de água, é mais fácil muitas vezes eu perceber o processo. Olha, ele tá tendendo a isso, né? Ele está atendendo a um processo de eutrofização e eu interferir já ali, tá? É bem mais fácil remediar do que eu tentar achar alternativas quando o processo já está bem avançado. Bom, a gente vai ter os problemas estéticos relacionados, e aí eu vou ter a questão da floração da água, frequentes florações de água, o crescimento excessivo de vegetação, distúrbios com mosquitos, insetos que geralmente vão ovopositar nessa água, eventuais mau odor, né, malodores, eventuais mortalidade de peixes, o que acontece bastante quando tem esse processo de eutrofização, condições aeróbias no fundo do corpo hídrico, né, que aí eu vou ter bactérias heterotróficas, bactérias que não produzem o seu próprio alimento, né, não são autotróficas, então elas acabam consumindo, atuando aí como decompositores, consumindo a matéria orgânica ali, né, nesse ambiente, e aí eles vão crescendo e vão consumindo cada vez mais oxigênio disponível no líquido, na água, e aí a gente vai criar condições anaeróbias de organismos que não respiram oxigênio. E aí a gente vai ter, aqui ó, com a anaerobiose, predominam condições redutoras com compostos e elementos em estados reduzidos. Por exemplo, ferro e manganês, encontros em formas solúveis, trazem problemas ao abastecimento de água, porque eles aumentam, principalmente o manganês, ele vai alterar aí na dureza da água. É outro fator importante aí quando a gente está falando sobre tratamento de água, principalmente para consumo humano, né? Os fatores encontram-se também na forma solúvel, representando fontes internas de fósforo para as águas. A questão do gás sulfídrico, causando problemas de toxidez e maus odores, né, na água. Então, tudo isso são condições causadas por esse processo aí de anaerobiose. Problemas na eutrofização, continuando, né? Eventuais condições da anaerobiose em corpos hídricos, mortalidade de peixes, como a gente já falou, né? A reintrodução de corpos reduzidos em toda a massa líquida. A gente vai ter eventuais mortalidade de peixes e mortandade, que essas podem ocorrer justamente pela questão da anaerobiose, né, que já é comentada, além da liberação de NH4+, que é uma forma, né,
ionizada que pode ser extremamente tóxica, tá? É uma amônia, ela é muito tóxica para os seres humanos, para outros organismos vivos, para algumas plantas também. Então ele também pode ser produzido, ele pode surgir aí nesses corpos hídricos eutrofizados. Uma das maiores dificuldades que a gente vai encontrar, como eu falei anteriormente, é a questão do tratamento, né, da limpeza desses corpos hídricos. E aí a gente vai ter como uma ferramenta, né, de limpeza, a gente vai ter a remoção da própria alga. Então, nessa foto aqui, que é bem interessante, a gente tem dois rapazes aqui fazendo a limpeza manual. Então, eles vão usar essas varas, né, e com tipo uma rede que eles vão varrer a superfície da água. Eles vão se movimentando por barcos, às vezes pela margem, e aí eles vão pouco a pouco removendo essas grandes quantidades, vão puxando e jogando para fora, diminuindo assim a quantidade de indivíduos na água, fazendo com que há uma chance, né, de restabelecer aí. Bom, a remoção de cor. E aí a gente pode usar alguns produtos que possam provocar floculação, né, de alguns elementos orgânicos. E aí a gente vai ter alguns elementos, principalmente o alumínio, que ele tem uma grande importância aí para processos de floculação. E a gente pode utilizar ele para diminuir a cor. Se eu tenho a remoção da coloração, da turbidez da água, eu vou ter aí uma diminuição dos organismos ali presentes e dos alimentos. Remoção de sabor e odor, para isso eu posso usar filtros. Maior consumo de produtos químicos também é um problema, principalmente para remoção da cor. E a lavagem mais frequente de filtros, que é justamente, né, utilizada aí para remoção tanto do sabor como do odor. E aí aqui embaixo eu tenho um exemplo, né, de remoção de filtro, que é um filtro utilizado, né, acho que aqui é uma estação de tratamento pequena, e aí aqui mostra o filtro totalmente eutrofizado, né, com alta presença de algas. E aqui eu tenho, aqui em cima, uma imagem de uma estação de tratamento de água, onde eles fazem, aqui são as piscinas. Nessas piscinas eles têm um processo tanto de mecânico como químico para restabelecer essa água, né, que no caso é a estação de tratamento de esgoto. Então tem alta concentração de carga orgânica, e aí o que é que eles fazem? Passam por essas piscinas, depois vai passar pela grade leve, grade pesada, filtragem, aí eles têm a adição de alumínio para justamente fazer com que as partículas maiores, né, decantem, e aí eu tenho a remoção delas, aí passo por um processo de aeração dessa água, e a gente já vai ver isso. Então todos esses processos aqui é só para significar quando eu falo desse processo de remoção das alterações já provocadas aí nesses corpos hídricos. Aqui a gente tem, né, um organismo bem bonitinho. Deixa eu só diminuir aqui minha foto para a gente conseguir ver. Aqui eu tenho um endofitoplâncton, né? A gente consegue ver aqui, ó, produzindo fotossíntese, né? A coloração esverdeada. Nessa segunda foto eu tenho, né, já algumas plantas, né, que são bem menores. E aqui a gente tem, não sei se dá para vocês observarem. Aqui a gente tem o enraizamento delas, ó. A gente tem o desenvolvimento vegetal aqui, vegetativo, mas a gente tem aqui ainda alguns enraizamentos, né, e gotículas de água, ou seja, está na presença aqui de altas concentrações de água, né? Então ainda aqui vai se desenvolvendo. Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de algumas algas que são tóxicas. Vocês podem perceber que todas elas são esverdeadas. E não é toda a alga que está ali na, na,
na superfície que é tóxica, tá? Mas quando eu estou falando de processo de eutrofização, há uma mistura dessas algas, então tem ali uma diversidade dessas algas, então não tem como eu saber se é tóxica ou não tóxica, tá? Continuando os problemas da eutrofização, né? A questão do abastecimento de água, já que a boa parte delas são tóxicas, algumas algas tóxicas que podem fazer alterações. Aqui nesse caso nós temos uma poluição, mas também temos uma contaminação, já que as algas podem produzir substâncias tóxicas, tá? E aqui a gente pode dar a ideia de alguns processos de limpeza. Ok que algum desses aqui muitas vezes são voltados para piscinas, mas piscinas também nas piscinas também pode ocorrer processo de eutrofização. Quando a gente tem uma piscina abandonada, a gente não tem a presença de cloro, não tem a presença ali de alguns metais como alumínio para poder fazer a decantação, né, a floculação, vamos ter aí um processo de eutrofização sim. Mas a gente vai ter processo de aeração, e aqui eu queria trazer esses 6 aqui para vocês, né, que é o processo injetor tipo Venturi, tá? Então a gente tem uma máquina que ela vai lançando, vai girando e vai fazendo que a água se movimente e assim ela se oxigena. Esse aqui é a aeróbia, tipo um aerogerador, né? Um aerador de superfície, injetor, então ele vai fazer com que a água na superfície, num grande raio, se movimente e receba oxigênio. Aqui eu tenho um tipo pá, então ele tem várias pás e ele vai girando e essas pás vão fazendo com que a água se movimente e assim ela vai receber oxigênio. E eu tenho um difuso que ele vai, em vez de ser em raio, ele vai acabar produzindo aí uma alteração mais completa, né? Geralmente aqui a gente usa em corpos hídricos mais uniformes, menores. Aqui eu tenho um outro tipo de aerador difuso. Esse aqui é de superfície, esse aqui é de profundidade. Então, geralmente em piscinas, mas a gente pode encontrar modelos dele para corpos hídricos maiores. E aí eu jogo ele aqui na água e ele vai no fundo, né? E ele vai jogando a água para cima. E eu tenho aqui mais né? Um aerogerador, né? Um aerador de superfície. E esse aqui, a ideia é movimentar a água. Então, eu posso usar várias formas, eu posso usar vários equipamentos desses, ou um só, posso escolher um tipo de tratamento, ou todos, vai depender aí do custo, né? Para tentar reverter esse processo. Como eu falei sobre a turbidez, né? A gente pode analisar a turbidez. Geralmente águas muito turvas, como a gente consegue ver aqui, ó, elas não são muito boas aí para a qualidade, né, dessa água, para dizer que essa água é potável ou não. E aí a gente pode usar aqui algumas ferramentas, né? Uma delas aqui é a medição pelo disco de Secosh, que é esse disco, tá? Basicamente ele tem um lado branco e um lado preto, e aí eu vou colocar ele na água, né, e vou descendo ele, e a partir da profundidade eu vou vendo se é possível observar ainda o disco ou não. Por ele ter essas duas cores, preto e branco, eu consigo distinguir ele da coloração da água. Só mostrando sobre uma análise de turbidez, eu vou ter uma água, né, menos turva, ou seja, 10%, uma água de 200% e uma água de 1%, não, desculpa, 10%, 10, uma quantidade de 10 particulados, pronto, de 200 e de 1.500, ou seja, quanto maior a quantidade de particulados por metro, aqui no caso deve estar por centímetro cúbico, tá? Então, quanto maior quantidade de particulados por centímetro ou milímetro cúbico,
eu vou ter, mais turva a água vai ser. Então, corpos hídricos, geralmente eu utilizo essa metodologia para me avaliar a turbidez da água. E a DBO, né, acho que é o último ponto aqui da nossa apresentação, a demanda bioquímica de oxigênio. É justamente o oxigênio que esses seres conseguem extrair aí do meu corpo hídrico, visto que existem alguns peixes que eles são acostumados a certa quantidade de oxigênio disponível. Então, alguns peixes, alguns crustáceos, eles conseguem, né, seja eles de água doce ou de água salgada, eles conseguem sobreviver a baixa concentração de oxigênio, ou seja, eles vão ter esse corpo hídrico, esse equilíbrio ecológico, ele tem uma baixa demanda bioquímica de oxigênio. Por que bioquímica? Esse processo da respiração, né, do transporte de oxigênio para esses organismos, ele tem muito a ver com o metabolismo desses organismos. Tá? E por isso que a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio, que faz parte aí não vou dizer a alimentação, mas faz parte do seu ciclo natural, faz parte ali da absorção de elementos essenciais do ambiente em que eles vivem. E tem uma importância primordial aí na sua sobrevivência. Tá? Então, quando eu falo de demanda bioquímica de oxigênio, eu estou falando justamente desse oxigênio consumido por micro-organismos, por outros organismos presentes na água. Tá? E para concluir a aula, né, a gente pode ter alguns sinais de que esses corpos hídricos eles estão sofrendo alteração e eles estão caminhando para um processo de eutrofização. E aqui eu queria, principalmente aqui na cidade de Maracanaú, a gente vai ter aí esses dois organismos que estão muito presentes, que eles podem, embora sejam bonitos, realmente são muito bonitos, a garça branca e a libélula, né, uma ave e um inseto, embora eles sejam muito bonitos, eles são sim sinais, eles são bioindicadores de que há alguma alteração nos corpos hídricos. Geralmente a garça branca ela se apropria desses ambientes e ela consegue capturar os peixes de forma mais fácil, porque os peixes eles tendem a subir mais para a superfície para poder respirar, né? Justamente porque nas profundidades eles não vão ter oxigênio, então eles vêm para a superfície para respirar, para pegar ali a água mais oxigenada, e aí essas aves se aproveitam e se alimentam deles. Outro exemplo são aí as libélulas, que elas vão se aproveitar, né, das águas paradas para poder ovopositar. Então, quanto mais libélulas e menos concentração de oxigênio e mais concentração ali, mais elementos de poluição tiverem na água, melhor para o desenvolvimento, né, de sua larva, que aí nos primeiros dias de vida, esse organismo ele apresenta aí uma característica aquática. Então, ela passa parte do ciclo de vida dela na água. Então, as libélulas são sim marcadores, sinais de que a gente vai ter algum corpo hídrico poluído, tá bom? Existem outros? Existem muitos outros, né? Principalmente insetos. Eu tenho até um trabalho muito bacana falando sobre isso, a utilização de insetos como bioindicadores de poluição de água, mas não é o momento da gente falar sobre isso. E só queria mostrar para vocês pelo menos dois exemplares de animais muito comuns que a gente pode encontrar em zonas urbanas e que tem essa grande importância aí como indicadores da poluição da água. Acredito que foi tudo. Pois, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí, pela paciência de vocês. Façam as atividades, eu vou propor algumas atividades aí para vocês. E é isso. Até a próxima aula. Nos vemos já.